Querido amigo, querido irmão, mais uma vez na série Conhecendo o Criador, uma série com 27 estudos bíblicos, hoje com o tema O Regime Alimentar de Deus. Exatamente. Será que Deus se importa com a forma de que nós nos alimentamos? Será que Deus quer que nós tenhamos saúde? Será? Vamos estudar o que a Bíblia nos ensina a esse respeito. E pedimos a vocês que continuem estudando, sempre abrindo a Bíblia aí na casa de vocês, verso por verso, para conferir exatamente como faziam os bereanos, se aquilo que está sendo dito é de fato assim. Exatamente. Lembrando ao amigo que nós, novamente, já oramos aqui e gostaríamos também que você fizesse a sua intercessão, pedindo então a orientação de Deus para a compreensão da sua palavra. Feito isto, então, vamos agora à pergunta de número 1, onde diz: havia carne no cardápio dado por Deus ao criar o homem? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 29. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto e que dê semente, vos servosão para mantimento. Vemos aqui, irmão Daniel, que Deus, primeiramente, ao criar o ser humano, ele fez um cardápio especial para o homem. Ele deu sementes Sim. e frutas também para a sua alimentação. Esse é o cardápio do Éden, quando o ser humano saiu das mãos de Deus, o seu Criador. Muitas das vezes, irmão Daniel, nós costumamos dizer assim, que as pessoas, ao comprar um carro novinho, Sim. ela pega o quê? O manual de instrução do carro, é isso? E quando está escrito lá, óleo sintético, óleo semi-sintético, né? Sim. Ou para a caixa um determinado óleo, ou combustível, está dizendo álcool, né? A pessoa não vai colocar diesel, porque se colocar vai estragar o motor do carro. Nós também, nós temos um arquiteto mestre e temos também um manual de instrução para que nós possamos ter saúde. Com certeza. E esse livro se chama Bíblia. Exatamente. Né? E esse construtor mestre é o nosso Deus, Amém. que inspirou as Escrituras Sagradas. Ok, feito isto, então vamos à pergunta de número 2. No regime original, não constava a carne. Contudo, o alimento cárneo foi permitido após o dilúvio? Então nós vemos aqui que antes do dilúvio não existia carne. Deus só deu frutas e cereais, né? E sementes. Agora, depois do dilúvio, será que Deus permitiu o uso da carne? Gênesis capítulo 9, versículo 1, 3 ao 4. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, querido amigo, a palavra de Deus nos diz, aqui então, através desse texto, muito claro, irmão Jeandro, que quando Noé saiu com a arca, juntamente com a sua família, Deus então permitiu que novamente os homens comessem a erva verde, mas também permitiu que fosse então agora agregado então ao seu cardápio, exatamente, um alimento que não era antes permitido. Que alimento é esse, irmão? a carne. Muito bem. Mas por qual motivo será que Deus permitiu que o ser humano comesse carne, né, irmão? Vamos compreender um pouco mais sobre isso. Nós vemos que Deus, ele permitiu o alimento carne depois do dilúvio, porque depois do dilúvio toda a vegetação na face da terra havia sido destruída. Exatamente. E as pessoas precisavam de alguma coisa para se alimentar. Sim. Não é? Então vemos aí a necessidade que Deus teve de permitir o uso carne, né? Ok. Muito bem, vamos então à pergunta de número 3. No deserto, Deus enviou ao povo o pão do céu, o maná. O povo ficou feliz e grato pelo alimento de origem divina? Abra novamente sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 78, verso 24, e também Números 11, verso 1 e 6. E fez chover sobre eles o maná para comerem, e deu-lhes o trigo dos céus. Então compreendemos realmente que Deus fez chover um pão, né? Ok. Vamos ver então o próximo texto? Depois o povo tornou-se queixoso,
falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Irmão Daniel, nós vemos aqui que o povo estava reclamando porque Deus tinha dado uma dieta vegetariana para eles. Eles gostavam da carne, tinham acostumado, né? Nós sabemos que Deus deu o alimento carne depois do dilúvio justamente para diminuir a idade do ser humano, porque eles viviam muitos anos, quase uma média de 1000 anos cada pessoa. Então, por misericórdia, Deus não queria que o ser humano vivesse tanto tempo em pecado, né, em doença, em tristeza, pelo pecado, e diminuiu sabiamente a idade do ser humano através do alimento carne. Imagine, irmão Geandro, um homem como Hitler, né, um homem como Nero, vivendo 1000 anos. Querido amigo, imagine esses homens que fizeram então tantas atrocidades, vivendo por 1000 anos. Como então não seria difícil a situação da humanidade? Seria uma tragédia, né? Precisamos realmente... Deus tinha um propósito muito grande. Precisamos compreender esse propósito em permitir o uso do alimento carne. Justamente para diminuir a idade dos seres humanos. E vimos depois do dilúvio que isso diminuiu radicalmente, né? Com certeza. E o povo então ficou revoltado com aquilo que Deus havia dado, um alimento saudável, né? Um alimento que trazia saúde e vigor físico, porque queriam a carne. O povo já tinha acostumado e agora eles não queriam mais abandonar o uso de carne. Mas Deus tinha um interesse em que o povo de Israel voltasse com a alimentação natural do Éden. Né? Por isso lhes deu uma monoalimentação. Vamos ver agora a pergunta de número 4. Devido às murmurações do povo, Deus deu carne para eles por tempo indeterminado? Números 11, versos 19 e 20. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Ok, então, querido amigo, Deus determinou sim um período em que o povo de Israel, então, no deserto, pudesse comer a carne que eles tanto queriam. E aqui a resposta é o período de um mês inteiro. Exatamente, um período determinado. Ok, vamos agora então à pergunta de número 5. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do antigo povo de Deus. Deus permitiu o uso de carnes limpas pelo mesmo motivo? Vamos ver em Mateus capítulo 19, versículos 6 e 8 e também em Números 11, versículo 18. Assim, já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Responderam-lhe. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Portanto, choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Muito bem, queridos amigos, então a resposta da palavra de Deus é sim. Nunca foi da vontade de Deus, então, que o homem comesse carne. Afinal de contas, como já vimos desde o início do estudo, mostra claramente que o regime que Deus deixou para Adão e Eva e, consequentemente, para toda a humanidade é um regime mais natural, um regime mais saudável. Exatamente. Vimos aqui, irmãos, que Deus foi por permissão. Não era o seu propósito dar carne no deserto. Porque Deus queria que eles tivessem saúde, né? Mas por motivo deles terem chorado e se entristecido e pedido, Deus atendeu, mas por causa da dureza também do coração deles, assim conforme foi no caso do divórcio. Exatamente. Agora a pergunta de número 6. Leia o capítulo 11 do livro de Levítico
e saiba o que Deus permitiu e o que Ele proibiu de ser usado como alimento. Vamos então à leitura de todo o capítulo de Levítico 11. Você na sua casa pode ler e pode ver realmente aquilo que Deus determina que coma e o que se não coma. Nós aqui vamos para a pergunta de número 7. O que diz o Senhor sobre aqueles que comem carne de porco e de rato? Muito importante essa passagem. Quero que vocês também abram as Bíblias em Isaías capítulo 66, versículos 16 ao versículo 17. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio, os que comem carne de porco e a abominação e o rato, esses todos serão consumidos, diz o Senhor. Então, querido amigo, a palavra de Deus diz que com fogo será consumido então pelo Senhor aqueles que adoram a deusa entrando no jardim. Era um hábito que havia naquela época, e o texto diz claramente que eles comiam carne de porco, ou seja, um alimento, de acordo com Levítico capítulo 11, um alimento imundo, e também a abominação e o rato. Ele diz então que todos esses serão consumidos, irmão Jânio. Totalmente destruídos. Vemos aqui, queridos amados irmãos, que Deus não se agrada que o seu povo coma carne de animais imundos, e compara até mesmo a carne de rato a também a carne do porco, e vice-versa, né? E chama isso de abominação. Irmãos, Deus requer que nós tenhamos um corpo limpo, porque nós somos o templo dele, né? Amém. O templo e a habitação do Espírito de Deus. Verdade. Agora a pergunta de número 8. Era desejo de Deus que seu povo continuasse comendo carne? Números capítulo 11, versículo 4 ao 10. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua aparência como aparência de bitério. E o povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos, ou pisando-o num grão, em panelas o cozia, e dela fazia bolos, e o seu sabor era como sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. 11, verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, queridos amigos, encontramos aí um texto muito claro, dizendo que não era da vontade de Deus que o povo continuasse comendo carne, pois Deus então deu-lhes o maná para exatamente como substituição desse alimento que o Senhor sabia que prejudicava então o ser humano. Exatamente. Pergunta de número 9. A Bíblia aprova o consumo de bebidas alcoólicas? Vamos conferir na Bíblia? Provérbios capítulo 20, versículo 1, Isaías 5, 11 e Efésios 5, 18. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, irmão Geandro, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não aprova a bebida forte. Exatamente. Vamos então à pergunta de número 10. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, Deus nos destruirá? 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, e também o capítulo 6, verso 19. Não sabeis vós que sois santuário de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Segundo o texto, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, irmão Geandro, nós temos um texto, na verdade são dois textos muito claros, dizendo que o nosso corpo ele é a habitação do Espírito Santo de Deus, ou seja, ele não nos pertence. Exatamente, irmão Daniel. Nós percebemos que tudo aquilo que nos faz mal, nós Sim. não devemos fazer uso, nem mesmo moderadamente. Sim. Devemos eliminar de nossa vida totalmente, não é isso? Exatamente. Devemos descartar todos os alimentos, bebidas e hábitos que prejudicam o nosso corpo. Os estimulantes como café, Coca-Cola, chá preto e condimentos fortes, como pimenta, muitos fortes, devem ser evitados por aqueles que buscam uma melhor saúde física, mental diante de Deus. Amém. Vamos então à pergunta de número 11. Temos o dever de glorificar a Deus em nosso corpo? Sim. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vimos aqui, irmão Daniel, que realmente nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Quando nós temos saúde, nós glorificamos ao nosso Deus a quem servimos. E se nós estivermos doentes, muitas pessoas vão falar assim, cadê o Deus dele que não o cura, né? Sim. Irmão Jeane, é interessante compreendermos, e você também aí em sua casa, querido amigo, que quando Deus pede, Ele nos ordena algo, Ele nos faz por amor. E quando nós obedecemos a Deus também por amor, nós estamos glorificando ao Senhor. Então, quando Ele diz, olha, cuide do meu santuário, cuide da minha habitação, nós então estamos agradando e honrando a Deus através também do cuidado, do zelo para com o nosso corpo. Exatamente. Pergunta então agora de número 12. O nosso culto racional a Deus depende de nosso corpo? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, querido amigo, querido irmão, o texto de Romanos capítulo 12, verso 1, diz claramente que é necessário apresentar ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, um corpo saudável, um corpo puro, um corpo santo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. A resposta é sim. Pergunta de número 13. Qual o desejo de Deus quanto à nossa saúde? Será que Deus deseja realmente que nós tenhamos saúde? Vamos conferir isso em 3 João, lá pertinho de Apocalipse, no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Querido amigo, este é o desejo então de Deus para a nossa vida. Que tenhamos bem então a nossa saúde, que tenhamos boa disposição para servir ao Senhor. Gostaríamos, antes de então encerrar o estudo deste dia, dizer a você que se encontra numa situação difícil no que diz respeito à sua saúde, que Deus ele te aceita assim como você está. Mas busca o Senhor, peça a Ele orientação através do teu Santo Espírito, para que você tenha agora uma saúde mais restaurada, para que então você tenha condições, né, irmão Jean, de poder adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você, que te dê força a largar os maus traços de alimentação. Sim. Porque nós sabemos que o autor das leis da saúde é Deus. Deus criou todas as leis, a lei da física, as leis da química, né? E todas as leis são formadas por Deus. A lei dos 10 mandamentos, leis morais, e as leis da saúde não são diferentes. Nós somos servos de Deus, devemos obedecer às leis da saúde, tanto quanto obedecer às leis dos 10 mandamentos. Que Sim. Deus te conceda saúde em nome de Jesus. E atenção, não se esqueça, quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém.